Buenos dias, Zumbilândia, Zumbilândia, sí, puedo o quê, ô dona Meg? Puedo explicar, pode explicar o quê? Podes explicar o quê? Vamos explicar do que se trata o tal do sequestro legalizado, né? Vamos tratar do que eu estou falando, estou demonstrando aí na rede sobre o que é que a Agenda Multicores Internacional enfiada, né? Que eles estão consumindo, seria consumindo as sentenças judiciárias através de acordos que envolvem muito dinheiro. Eles estão o quê? Infiltrados aí com esses juízes do judiciário lambão, e não é de hoje, já expliquei algumas coisas que aconteceram em 2011, 2012 com a nossa família. E o que é um sequestro planejado? É virar uma tabuleta para os pais assim: tu não vacinou, tu não levou na escola convencional, tu não tem autonomia e nós vamos fazer o que nós quiser com teus filhos. É tirar a tal da pátria, da autonomia dos pais, para passar para a autonomia da ONU e da Unesco. Porque essa agenda não tem nada a ver com Santa Catarina. As famílias de Santa Catarina não vão aceitar esse tipo de coisa. A gente não vai aceitar esse tipo de sequestro planejado. Ninguém vai aceitar sequestro planejado, assim como não vou aceitar a escola que querem dizer que a escola dá a mágoa toda na Floripa é porque eu mostrei a etiqueta, né? Essa aqui, ó. Essa foi a mágoa. Então limpa a porcaria da Drogadilândia e depois eu não encho mais o saco. Enquanto tiver essa Drogadilândia que eu tenho que dar carteiraço aqui, ó, eu vou continuar falando. E aí faz o quê? Aí se reúne com uma professora aposentada vulgarzinha pra caramba, a outra craquenta, que é a irmã dela, mais os 4, 5 drogados, faz um combinado, a polícia escora a suposta operação deles, né? E ainda vai na TV dizendo que eu tenho operação. Sim, eu tenho uma operação de combate à agenda internacional. Eu não quero essa agenda internacional. Aliás, eu não quero nem essa aqui, ó. Nem essa aqui, porque essa aqui é junto com a internacional. E o sequestro planejado é isso. Eles usam a força da prefeitura, a força do Estado, em vez de ser em favor da família e proteção, não protege a família, deixa os bandidos de estimação proliferar e vem com essas balelas, vem pra cima da família, chamando a família de delinquente, como se a família não fosse através da defensoria, claro, me obrigaram a botar nos termos do maldito direito positivo e eu coloquei. E não me interessa o que o juiz vai dizer. O juiz que pega a cartilha dele da ONU e enfia no traseiro. É o lugar. Eu não vou permitir um sequestro planejado, que é um sequestro planejado. E a senhora Elisete tem que ser responsabilizada pela gangue, pelo sequestro planejado, com as denuncinhas infundadas dela, porque ela não tem filho. É daquelas professoras aposentadas que costuma estar lá na Assembleia Legislativa gritando palavrões para aquela que tem um filho na teta e o outro no colo. No colo, na teta e a outra na mãozinha. A Ana Campagnolo, que eu falei aí que eu assisti o que aconteceu lá dentro daquela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e a partir daquele dia, a história de filho meu em escola pública da capital foi decididamente inegociável. Somados aos problemas que eu tenho aqui, né? Que nunca tem soluções, nunca tem nada de ajuda para solucionar, eu tive que ser autônoma para isso. Nesse momento que elas estragaram também o meu trabalho por causa da quadrilha Stalking e os conluio político. Então é um conjunto de coisas. E quando você é diferente ao ponto de não se ajuntar com essas ideologias e com esses partidos, vários partidos,
você é exclusa da sociedade, que é o ostracismo que eu tenho demonstrado. Estou falando de sequestro legalizado, estou falando de ostracismo, estou falando de ostracismo judiciário, porque as nossas denúncias contundentes não são aprofundadas, não vemos resultado nenhum. Estamos falando de Estado opressor, omisso nas questões de saúde, do vampirismo lá da leucemia, de ganhar dinheiro ilícito com isso, enquanto nega todas as outras tecnologias, outras coisas, que segundo eles isso tem que ser implementado aos poucos porque não é oficial, o que é uma grande mentira. Tudo isso é oficial, mas eles não querem dar. E continuam as suas políticas ridículas, baseadas em maiorias, estragando os 50% da população, até eles exterminar quanto quiserem. E depois que exterminarem quanto quiserem, aqui está, ó. Eu estava assistindo outras pessoas falar de Florianópolis. E alguém me explicou assim, com R$ 500, Meg, qualquer idiota compra uma licença ambiental aqui para deixar um imóvel ilegal em lugares que não pode por mais de 50 anos. E aí eles querem falar que estão defendendo lei de preservação ambiental em Floripa? Olha quantas queimadas ilegais que são feitas aqui. A polícia ambiental é ali do lado, ninguém vem nem ver. Nem vê a confusão que está sendo feita aqui. Minha casa está cheia de picumã da fogueira que era para ter metido fogo na minha casa. Olha se vem alguém. Mas tudo bem, eu já nem falo mais com essas pessoas, porque o que a Flora faz é, quando eu ligo lá, não atende mais. Já bloquearam o IP, bloquearam tudo. E aí, aqueles cartazinhos, para dizer que passaram aqui botando cartazinho, a gente já sabe da operação da Elisete. Isso tudo é fingir que está fazendo, mas ninguém está fazendo nada. Tudo isso é coligado com a questão das crianças, com a questão da saúde pública. Sequestro legalizado de paciente é coligado com sequestro, usando leis abusivas que não respeitam as diretrizes dos pais, do que eles realmente querem para os seus filhos. Na minha época existia conselho de classe, a gente ia lá, estava a diretora, todos os professores, eles iam falar do geral da turma, falavam de cada criança individual, e a gente podia opinar também e ficar firme naquilo. Agora imagina eu num conselho de classe dizendo que o Matheus falou que não existe necessidade de começar a botar essa bandeira, uma bandeira que ele já comentou anteriormente aí na internet, que não tem necessidade de se botar isso em tudo, já que não, as bandeiras dos países já não se respeitam mais há muito tempo aí nas escolas. Então essas bandeiras aí que não tem nada a ver, né, com o país também não deveriam ser autoimpostas, né? Igual as outras coisinhas lá que tem a ver com tirar a vida das pessoas, né? Que é autoimposição do Estado, que depois é omisso, porque ele finge que te dá o que precisa, e eu estou provando que não dá. Mas tá difícil, tá difícil. As minhas vizinhas continuam filmando, ameaçando, elas estão sendo pagas por alguém, aí dos conluio político, mas não tem problemas. Elas são uma ameaça iminente, elas são uma ameaça para minha família. E quanto mais o Estado não fizer nada com elas e continuar deixando elas brilhar, porque chegamos ao ponto de eu não suportar mais de ter que tirar um chinelinho educativo e pegar drogado craquento na porta de casa com um facão, cortando as abóboras dos meus filhos que eles plantaram, supostamente dizendo que ali nas terras da ONU ninguém podia botar, porque agora a Elisete já botou até um portão para dizer que a terra da ONU agora é dela ali, evitar minhas crianças, e sob premissa que eles cuidam de criança, gostam de criança. Olha a imoralidade em tudo isso. A imoralidade é da mãe que pegou o chinelinho pro craquento? Ou a imoralidade é dessa professora vulgarzinha pra caramba? Que eu canso de dizer, um asco que foi lá perseguir um homem no seu trabalho.
Aí não quer ser chamada daquelas palavrinhas maravilhosas que tá aí nos canal? Eu posso sustentar. Ela fez e continua fazendo. E eu vou ter que dar a moderação novamente. Porque o Estado não vai dar a moderação. Rotina absurda cansa muito. Sim, essa minha rotina absurda de tudo, Meg contra tudo, contra todos, Meg contra tudo, contra todos, cansa. E eu não venho aqui dizer os meus problemas, nem como que eu estou resolvendo os meus problemas de saúde. Porque eu também não posso. Se eu fizer, vou ser condenada por isso. Porque segundo o quadradinho da saúde pública, eu tenho que ir lá pegar o meu examinho, mostrar para aquele doutor que não sabe nada lá do postinho. Burrinho pra caramba, que vai dizer uns absurdos para mim, que eu já estudei muito, eu sei que ele vai dizer absurdo, que eu vou discordar, mas eu vou estar cadastrada. É o que eu disse para minha irmã, depois que fez um cadastro que a criança é delinquente, ela vai ser tratada como delinquente pelo próprio Estado opressor. Então, essa história de botar filho no colinho do Estado é uma opção ainda dos pais. E se não queremos, não queremos. Porque todas as soluções que vieram para o Renato, elas não vieram através do Estado. O Estado consumiu o corpo dele, consumiu as veias dele, consumiu a carne dele, consumiu o cérebro dele. E quando ele estava febril, de tanta morfina e tanto sangue preto que colocavam nele sobre premissa de seu tratamento, eu disse, ou tu manda parar isso daí, não aceita isso daí, ou tu vai morrer, e eu tô indo embora. E fui embora. Eu já estava com as crianças aqui, ele estava lá sendo medicado, já seguraram ele lá, porque daí não era para segurar, daí seguraram, aí botaram portocard, inflamou tudo, todos aqueles trâmites, que era para fazer o eliminado, assim como foi com meu pai. É assim que funciona. E não é de outro jeito. E está provado e comprovado aqui pelas redes. Que é onde tem que ser comprovado, para ficar aí no ordenador circulando. Para que seja orientado a nova fase. Existe uma nova fase, existem muitas pesquisas. Existe muita gente trabalhando em tudo isso. Então, volto a falar. Numa cidade chamada Florianópolis, capital, onde se compra uma licença ambiental por R$ 500 para deixar um imóvel ilegal por mais de 50 anos, e se vota em vereadores para que isso seja mantido, para não haver vias legais de organizar uma bagunça tão grande que não é mais possível organizar. Imagina que eu cheguei aqui e disse que aqueles cuidam das crianças, eles não cuidam. A premissa aqui é tudo as crianças no meio dos drogados, corre solto, é praieiro. Nada disso foi verdade, o que eu ouvi, os resultados que eu tive com a agenda, nada disso. Se eu não seguro o meu filho, adolescente, não trago para uma realidade ele, exatamente, eles iam transformar ele no delinquente que eles tentaram no dia que me espancaram aqui como inauguração do caminho, que o Célio me espancou, como eu tenho a filmagem, tudo provado já na delegacia. Assim eles fazem as coisas aqui, tretas e mutretas inverossímeis para prejudicar quem chega e manter toda o conluio, a bandidagem e essas coisas. Portanto, que eu fiz o quê? Trouxe para o seio da família. E cuidei, está bem cuidado, estão lindos, saudáveis, igual o pai. E não aceitamos que numa família bem constituída entre um promotor mal constituído e uma agenda multicores e queira dar pitaco. Não aceitamos.
E essa é a minha oportunidade. Não perca essa oportunidade maravilhosa de fazer esse trabalho online, nacional, contra essa porqueria e que se busque a justiça real em Santa Catarina, que existe leis buenas que defendem os verdadeiros direitos das crianças e do adolescente, que é ser protegido dessa zumbilândia, dessa drogadilândia, desse conluio de professoras aposentadas e pessoas que não têm condições de vir avaliar as questões da minha família. Absurdo, senhoras e senhores, essas licenças vendidas. Absurdo é a perseguição sobre a família, eminente e provada de vários modos. Nesses dias que o Renato está restaurando o nosso bote no ponto 13, que ele está lá na oficina dando os últimos retoques no bote da família. Se nós fôssemos uma família intrigueira e mal intencionada, jamais teríamos entrado na vibe das tarrafas, na vibe do bote de madeira, que dá trabalho, custo, dá restauração, tudo isso aí. Jamais o Renato estaria trabalhando com os motores dos botes e com a oficina aí para fazer peças para esses botes artesanais. Jamais estaríamos envolvidos nessas coisas se fôssemos drogados de má índole, que eu gostaria de deixar frisado ao fim desse vídeo do dia de hoje, né? Eu também estou fazendo alguns cortes nesse 3 de outubro, quinta-feira, para que realmente possamos trazer a verdadeira realidade da espirulina na saúde pública, a realidade da verdadeira alimentação saudável nas escolas com máquinas especializadas, ensinar para as crianças o que é uma seiva bruta e uma seiva elaborada. Eu fui ensinada o que é uma seiva bruta e uma seiva elaborada. Por isso que eu não caí no conto do vigário, não caí nesses contos da medicina ortodoxa, não caí nisso. Porque, de alguma maneira, lá nos meus anos de escola, a gente ainda era estruturado. A desestruturação maioral veio exatamente na geração do Serginho. Como ele bem entende hoje, aos 15 anos dele, e ele todo dia me agradece pela força que eu tive coragem de peitar esses canalha. Não foi muito difícil, fizeram a canalice da pandemia, não fizeram? Fizeram, né? Tocaram terror na família. Nós esfregava até a sobrancelha com higienizador de medo do tal bicho. E o bicho são os governos. Esse é o bicho. O bicho principal são esses delinquentes que estão lá na frente. Porque tem um CAPS, o hospital de CAPS, e agora vamos fazer um pros animais. E queremos seu voto. Isso é o pior que existe. Isso é o que estraga o Brasil. Isso é o que estraga tudo. E o nada é dado para você.